Ontem o Atlético enfrentou o Grêmio, também teve expulsão, né, Luiz? Natanael, desculpa, eu vi uma pessoa nesse chat falar assim, como ele viu o Marlon fazendo gol ontem, o Cruzeirense viu o Marlon fazer gol ontem, ele colocou que assim, a culpa era do Marlon. Eu quase engoli, ele defendeu o Marlon no Cruzeiro. Deu vontade de fechar este computador e engolir. Mas só uma coisa, só sobre o Marlon então, antes de a gente falar do jogo, o Marlon foi o grande nome do Grêmio ontem, né? Ele sofre a falta que foi a expulsão do Natanael, ele dá assistência pro primeiro gol e faz o segundo gol. O Marlon ontem realmente o grande nome da partida pro Grêmio. Ô, gente, ontem eu falei, cara, eu vou... O jogo foi condicionado pela expulsão? Foi, eu vou chegar nisso. Mas assim, ontem eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer igual o Valu, mandar um grande abraço pro Valu, porque na segunda, no jogo pós-América, tinha um monte de coisa que eu queria falar e eu acabei esquecendo. Aí o que eu fiz? Fiz igual o Valu, eu peguei um caderninho aqui, durante o jogo eu fui anotando um monte de coisa lá, ó. Fui anotando um monte de coisa sobre, o de vermelho é as coisas, os erros do Atlético em gols do Grêmio. Mas tá tudo vermelho. É quase isso. Então, pra poder não esquecer. Mas assim, a partida de ontem, aí eu concordo nisso, eu concordo sim com o Lucas Gonçalves. A partida ontem, ela fica muito condicionada à expulsão. O Atlético perde um jogador com 15 minutos do primeiro tempo. E aí, amigo, uma cabacice do... cara, assim, eu vi gente falando, mas o lance não era pra... Cara, pra mim é lance pra expulsão, tá? A força que o Natanael utiliza no lance, ela não é normal, tá? Não deveria ser. Então, ele quase quebra o pé do Marlon, que fica preso ali debaixo da perna dele. Eu acho que é um lance, sim, passível de cartão vermelho. O grande problema é que eu acho que a força que o Nardoni, né, o volante do Grêmio, entra no Natanael aos 7 minutos do primeiro tempo, numa solada muito parecida, muito forte também. Cara, também é uma solada fortíssima de força excessiva. Então, se a utilização... Mas o VAR chamou, outra não. Não, né? chamou. Então, aí fica muito na análise, né, do que é força excessiva ou não. Na minha opinião, as duas seriam, tá? Mas o juiz não analisou assim. Porque ela fala, mas a do Nardoni, ele pisa no pé do Natanael, não pegou na canela. Cara, precisa então quebrar a canela. Quebrar o pé não tem problema, né? Então, mas assim, eu não entendo muito isso. Mas beleza, sobre o jogo. A partida, sim, ela fica extremamente condicionada à expulsão do Natanael. Concordo com você, Lucas. Só que, cara, eu falei aqui ontem, algumas vezes, que o Natanael, ele não vem bem. Eu falei o que eu espero do jogo. Eu espero que o Lucas promova essa alteração. E ontem na minha escalação, eu até citei que eu gostaria de ver ou o Preciado ou o Alan Franco na lateral direita. Cara, o Natanael foi o pior jogador do Atlético contra o América. Ele foi muito mal naquele jogo. Ele foi muito mal. E aí o Lucas, ele insistiu no Natanael. E assim, esse tipo de insistência, eu não concordo, tá? Eu não concordo. E aí o Natanael expulso com 15 minutos. O Everson tá especializando nisso aí, hein, velho? Foi a terceira, a melhor camisa terceira assistência. Se o Scarpa joga, porque muita gente fala, é o jogador que dá mais assistência pro Atlético, dá 10 pro... Torcedor, vocês viram aí? Vocês viram aí, né? É assim que faz, ó. Você não fica de lesco-lesco lá atrás, não. Dá camisa 10 pro Everson, que essa foi a terceira assistência dele na temporada, né? Tem uma que foi anulada ali no gol do Coelho contra o Palmeiras, um pouco impedido, mas foi a terceira. E aí, cara, o Atlético, ele consegue fazer o gol. O primeiro ele sofre um gol, depois eu vou falar sobre os lances específicos. Ele sofre o gol, ele consegue 6 minutos do segundo tempo, ele consegue o empate aos 11 e aos 21 ele sofre o gol da virada. O gol da vitória do Grêmio. Assim, o Atlético no primeiro tempo, gente, ele conseguiu mesmo com um a menos. O time do Grêmio, ó, eu vou te falar uma coisa, o time do Grêmio é muito limitado, tá? O time do Grêmio é muito limitado. O Atlético é um time que vem demonstrando muita dificuldade na temporada, muita dificuldade defensiva. O Grêmio, com um jogador a mais, ele não conseguiu no primeiro tempo criar uma chance de gol contra o Atlético. O Grêmio não teve uma chance de gol contra o Atlético no primeiro tempo. Aí você fala, pô... Eu não vi o jogo. Mas o Grêmio não teve. Aí você fala, pô, então o Atlético defensivamente foi bem, foi. Aí o segundo tempo, com 6 minutos numa bola cruzada pelo Marlon no lado direito, cara, é um apagão do sistema defensivo do Atlético ali, que o Noriega consegue cabecear sozinho e fazer um gol. E aí se a gente pegar o lance do primeiro gol do Grêmio, eu até anotei aqui, 6 minutos do segundo tempo, a falha é do Maicon, o Maicon que tá na marcação do Noriega. Eu não entendi se ele foi tentar orientar alguém ali no lance, se ele tenta virar pra poder olhar alguma coisa, e ele simplesmente perde o Noriega na zaga. É um erro muito infantil, cara. É um erro muito infantil do Maicon no lance.
Só que assim, são 7 jogadores do Atlético na pequena área contra 5 do Grêmio. E o jogador do Grêmio tá muito sozinho. Então ali um erro do Maicon individual e do sistema do Atlético como um todo, né? Mais uma vez. O Atlético empata com o Vitor Hugo, assistência do Everson. Na primeira chegada do Atlético, tá? Foi a primeira chegada do Atlético no jogo. Zaga do Grêmio, que tem uma defesa muito. Não, o time do Grêmio como um todo, viu, Popó? O time do Grêmio como um todo, assim, ontem tinha alguns desfalques, mas o time do Grêmio como um todo. O sistema defensivo do Grêmio é assim, de dar dó. E o Atlético consegue fazer o gol de empate. O gol da virada, o segundo gol do Grêmio aos 21. Cara, se a gente observar o lance como um todo, o Atlético sai em um contra-ataque. Isso. O Coelho, ele é desarmado no campo de ataque. O Grêmio volta pra atacar em velocidade. O Atlético recupera a bola na entrada da área. E a bola sobra pro Coelho. O Juan Tressolto, se eu não me engano, ele rebate essa bola dentro da área. E a bola sobra pro Coelho. O Coelho de costas, ele tenta virar pra poder sair jogando. E mais uma vez ele é desarmado e aí na entrada da área. E aí eu vi muita gente colocando a culpa no Cissé. O Cissé não aproximou. Cara, é muito rápido o lance. Assim, pra mim, na minha opinião, tá o segundo gol do Grêmio, a falha é do Coelho. Você com um a menos, você perde a bola na entrada da sua área, amigo, falta jogador mesmo pra marcar, pra poder cobrir espaço. É difícil. E o Marlon acertou um baita chute também e fez o gol. O que fica pra mim dessa partida, tá? Duas coisas. Eu bati muito aqui na tecla na segunda-feira sobre coerência. Coerência do Lucas Gonçalves, que ele não teve contra o América. E ontem, pra mim, mais uma vez, ele não mostrou coerência. Pelo menos na escalação, né? Na escalação pelo menos nas substituições ele tentou. Mas assim, nas substituições, Popó, falta coerência do que ele tinha feito no último jogo. Sim, com certeza. É pressão externa? O que foi? Porque assim, a gente veio aqui e bateu naquela tecla, cara, o Cissé não foi nem relacionado contra o América. O Cissé, quando jogou com o Sampaoli, ele foi bem, ele mostrou vontade, mostrou disposição, cara que foi bem. Foi melhor em campo do Atlético. Ontem, segundo, pra mim, ele é o melhor jogador do Atlético no jogo ontem, tá? O grande destaque do Atlético foi o Cissé. O Lucas, ele não relacionou o Cissé pro último jogo. Ele não colocou o Minda, ele não colocou o Cassierra, ele não colocou o Reinier. Todos esses caras ontem entraram. E aí ele fala, história do jogo. Cara, desculpa, não é história do jogo, são jogadores que precisam entrar. Alguns deles precisam ganhar oportunidades como titular. Isso pra mim tá muito claro. E assim, cadê a coerência nesse sentido, sabe? O Cissé ontem, cara, fez 52 minutos com os acréscimos, muito bem jogados. É o único volante que o Atlético teve até agora nessa temporada que consegue pegar essa bola e progredir com ela. Que não pega essa bola e toca pra trás. O Cissé não é primeiro volante, na minha opinião, tá? Ele não é primeiro volante. Mas ele consegue progredir a jogada. E isso falta demais pro Atlético no seu meio campo. E ele conseguiu fazer ontem. Então, o que eu espero é que o Eduardo Domingues, que ontem estava no estádio assistindo a partida do Camarote, lá na Arena do Grêmio, que ele tenha observado isso e que ele, já contra o América, cara, ele novamente dê oportunidade, dê minutos ao Cissé. Se não for como titular, que no decorrer do jogo, porque o Cissé tá pedindo passagem. Os 2 jogos que ele fez até agora na temporada é muito pouco, mas já foi melhor do que os outros que vinham jogando, tá? Então, pra mim nisso ficou bem tranquilo. Agora, jogadores que contra o... E aí eu não entendo, né? Contra o América, quando você tinha 11 contra 11 e o Atlético dominava o jogo, ele colocou o Bernardo e o Igor Gomes. Ontem, na dificuldade com um a menos, esses caras não entram. Desculpa, cara, não tem coerência nisso. Não existe coerência nisso, diga lá, gente. Tô vendo você falar do Cissé e tal, mas... Microfone. Tô vendo você falar do Cissé. Obrigado, Matheus, a voz da consciência falou, microfone. Tô vendo você falar do Cissé, mas ele não é solução pra nada, não é? Não, ele não pode ser tratado como solução. Ele pode se tornar solução? Ele pode se tornar. Ele não pode ser considerado a solução hoje. Não pode, gente. E assim, porque no Atlético a gente já viu muitas vezes, né, isso acontecer. Um cara faz uma boa partida e tal, e aí ele vira solução. Ele é improvisado, vai bem improvisado, ele vira solução. Não, o Cissé com 18 anos, ele não deveria se tornar solução. Ele não pode se tornar solução agora. Ele pode vir a se tornar lá na frente, mas ainda não. Não pode ser o cara que tem 3 partidas como profissional se tornar solução no Atlético. Não, cara, não pode, não deveria. Mas é um cara que tá pedindo passagem. E assim, e aí eu já bati nessa tecla aqui essa semana. Atlético e Cruzeiro tem muito medo de lançar jogador, parece. Ontem o Gabriel Mack do Grêmio, ontem, ele foi titular no jogo, pô. 17 anos, né? 17 anos. Por que aqui os caras não fazem isso? Por que aqui o Ivan Romano não joga? Por que no Atlético o Vitão não joga? Porque aqui tem uma série de coisas, né? Primeiro, cara, que eles não confiam. Segundo, porque a torcida também não confia. Se o menino der um passe errado, vai cair de cacete nele. Parece que é até cultural aqui.